Os picos malvados há décadas atrás, um grupo de esquiadores experientes saíram em uma expedição para uma montanha remota profunda na selva siberiana congelada. Eles conseguiram se preparar, mas nunca completaram a jornada. Dias depois, seus corpos foram encontrados em condições assustadoras, meio nus, mutilados, espalhados atrás da neve, sem traço de um atacante. O caso se tornou conhecido como o incidente de Dyatlov Pass, um mistério que sempre assustaria a história moderna. Locais na Sibéria acreditavam que os esquiadores jovens tinham caído vítimas de espíritos presos na montanha. E você está prestes a descobrir a verdade disturbante, o horror de Dyatlov, uma tragédia supernatural escondida embaixo do neve siberiano. O incidente começou em janeiro de 1959, no começo da Guerra Fria, quando 10 jovens esquiadores russos se prepararam para uma jornada que os levaria às profundezas congeladas das montanhas de Ural. Nenhum deles sabia que eles estavam prestes a se tornar protagonistas de um dos mais assustadores mistérios do século XX. Com apenas 23 anos, Igor Dyatlov guiou o grupo com a confiança de alguém que havia conquistado montanhas antes. Um estudante de engenharia no Instituto Politécnico de Ural, Dyatlov era conhecido por sua precisão e experiência em expedições difíceis. Ao seu lado estavam Ludmila Dubinina, Rustem Slobodin, Zinaida Kolmogorova, Yuri Krivonichenko, Alexander Kolevatov, Nikolai Baltbrignol e Semyon Zolotaryov, de 37 anos, o mais velho, o mais apoiado, um veterano militar e instrutor de sobrevivência. 10 nomes, 10 vidas, 9 mortes que defiam a lógica. O 10º membro, Yuri Yudin, abandonou a viagem no segundo dia por causa da doença, uma decisão que salvaria sua vida, mas se maldou para sempre. Ele foi simplesmente sorteio ou sentiu que estava vindo. Havia algo estranho desde o começo, um bandido militar encontrado entre seus suprimentos, marcado com símbolos que não pertencem a qualquer unidade conhecida. Seu destino era Monte Otorten, que, na língua nativa de Mansi, traduziu-se ominosamente para não vá. Uma notícia antiga, uma que eles ignoraram. Essa não foi uma aventura desesperada. Era uma expedição categórica 3, o nível mais alto de dificuldade no sistema soviético. Cada membro era um sieri montanheiro esperto, treinado para sobreviver às condições mais perigosas do Sibéria. Nenhum deles poderia imaginar o horror esperando por eles na Silência Branca à frente. Nos primeiros dias, tudo parecia normal. Fotos recuperadas depois mostram rostos sorridos, risadas e lutas de neve divertidas. Eles construíram campos temporários, canções compartilhadas, calma e amizade. Aquelas mesmas fotos, no entanto, depois se tornaram testemunhas silenciosas ao seu destino. A rota do grupo os levou de Sverdlovsk-Parevel, depois para Visay, finalmente para o abandonado setembro de Gora-Otorten, seguindo um caminho norte. Era uma rota familiar para esquiadores espertos, mas a natureza tinha sua própria agenda. A diária de Dyatlov, meticulosamente escrita até o dia final, revela que, em 31 de janeiro, eles começaram seu assento para o passeio das montanhas. O clima piorou, o neve se aqueceu e algo desconhecido começou a mudar em seu comportamento. O assento, o detorno e o mistério. Muitos acreditam que as criaturas que as pessoas chamam de Yeti são ilusivas pela natureza, o que explica porque as fotos de muitas delas são escuras e distantes. Mas a fotografia tomada pelo grupo Dyatlov foi escura por uma razão mais escura. As câmeras nos anos 1950 não tinham autofocos. A imagem foi apagada depressa, como se, em terror, alguém ou algo perseguisse. No dia 1 de fevereiro, os esquiadores chegaram ao seu objetivo, mas algo os fez mudar de direção. Em vez de seguir a rota original através do Vale Selado, eles caminharam em direção às escadas de uma montanha que as pessoas de Mansi chamam de Kolatsiachol, traduzido como Montanha dos Mortos. Por que eles mudaram de direção? O jornal Dyatlov menciona visibilidade pobre e uma possível errada de navegação, mas outros acreditam que algo os atrapalhou lá, algo que não deveria existir. As últimas fotografias mostram o grupo se preparando no escuro da escada. O paisagem parece serena, até que você estude seus rostos. Tensão sutil, olhos olhando para algo invisível além do horizonte. Algumas das últimas fotos tomadas por Yuri Krivonichenko mostram orbes estranhas brilhantes no céu da noite, círculos perfeitos de luz que não se encaixavam com nenhum fenômeno natural conhecido. Décadas depois,
Essas imagens alimentariam teorias de experimentos governamentais, UFOs contato interdimensional. Naquela noite, 1º de fevereiro de 1959, foi a última das grupas. O que realmente aconteceu durante aquelas horas de escuridão remane um dos enigmas mais incomodantes e insoláveis nos tempos modernos. Evidência sugere que eles fugiram da caverna em pânico, cortando-a aberta do interior. Eles correram para a neve congelante a pé, alguns apenas vestidos. Imaginem o terror necessário para os montanheiros experientes abandonarem o único esconderijo que estava entre eles e temperatura abaixo de menos 30 graus Celsius. Qual tipo de ameaça poderia ser pior do que uma certa morte por hipotermia? Os pedaços encontrados no neve não mostravam caos. Eles mostravam ordem. Eles caminharam calmos, quase em uma linha, como se seguissem instruções desconhecidas. Mas análises revelaram algo ainda mais estranho. Patrões circulares perto de alguns pedaços, indicando desorientação, ou, talvez, que eles estavam se movendo sob uma influência inatural. Depois daquela noite, os montanheiros caíram. Sem sinal, sem contato com a rádio. A única pessoa que notou que algo estava errado era Yuri Yudin, o sobrevivente. O time havia prometido enviar um telegrama após terminar a expedição, mas a mensagem nunca veio. Semana depois, partidas de pesquisa foram lançadas. O que eles encontraram iria desafiar toda explicação lógica. Quando primeiros resgateiros chegaram, eles encontraram o Tento parcialmente escondido no neve, sua tela quebrada do interior para fora, saquinhos bem arrumados, equipamentos sem toque. Era como se algo inesperado tivesse interrompido a meia rotina. Nos dias seguintes, os corpos foram descobertos, espalhados pela montanha, meio vestidos, alguns em pé, com grandes ferimentos internos, mas sem ferimentos externos. Sem avalanche, sem animal selvagem, nenhuma arma conhecida poderia causar tal trauma. Era como se uma força invisível, silenciosa e imensamente poderosa havia surgido através do campo e desapareceu sem traço. O governo soviético se movimentou rapidamente. Unidades militares chegaram antes dos resgateiros civis. A área inteira foi declarada fora de limites por 3 anos. A investigação oficial, liderada pelo prosecutor Lev Ivanov, foi em breve escondida em secreto. Documentos foram classificados, testemunhas silenciadas. O último comentário escreveu que os caçadores morreram por uma força incompreensível. Mas que tipo de força poderia quebrar as línguas, tirar os olhos e contaminar roupas com radiação? Zolotariol e Dubunina foram encontrados sem olhos. A língua de Dubunina estava desaparecendo completamente. Apareceram estranhos queixos em seus corpos. Algumas roupas testaram positivo para contaminação radioativa. Residentes reportaram orbes brilhantes no céu na mesma noite. Outros falaram de sons estranhos ecoando através dos vales. Poderia ser um teste de arma secreto, uma encontra com algo extraterrestre ou um cruzamento entre dimensões. Ninguém poderia explicar por que seu teto tinha sido cortado de dentro, porque eles fugiram tão de repente, ou porque seus corpos estavam a 1000 metros de distância em posições que sugerem tanto pânico quanto ritual. Yuri Yudin viveu com vergonha para o resto da sua vida. Ele lembrou os últimos momentos antes de partir. Ele depois diria algo estava errado com a montanha. Eu podia sentir-a nos observando. As tribos de Mansi falaram de espíritos guardiões, guardiões dos picos que puniam atrapalhadores. Os cientistas depois propuseram ventos catabáticos e frequências de infração incapazes de induzir pânico. Mas essas teorias nunca poderiam explicar as feridas físicas ou a radiação. A União Soviética tentou esconder a verdade sob camadas de burocracia. Décadas depois, em 2019, uma nova investigação afirma que as mortes foram causadas por uma pequena avalanche. Mas a teoria falhou para os órgãos, a radiação e os corpos espalhados. Mais de 60 anos depois, o incidente de Diatlov-Pass permanece um dos mistérios mais duros da humanidade. Uma lembrança relaxante de que algumas montanhas nunca deveriam ser subidas. Onde o neve esconde as feridas do tempo, suas vozes ainda gritam. Cada barulho carrega o eco da última noite. Uma noite em que a curiosidade conheceu o desconhecido. Se você gostou dessa história, lembre-se de curtir este vídeo, se inscrever e me juntar da próxima vez enquanto exploramos os mais assustadores mistérios do mundo. Até então, mantenha suas lâmpadas abertas, porque algumas montanhas são maldadas para sempre.